Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo que o cartãozinho tá pronto? Eu gravei um vídeo de 26 minutos e deu problema na hora de salvar. Não dá pra acreditar. E é engraçado porque vocês vão ver que essa runa justamente fala disso. De destruição. Meu vídeo foi destruído. Destruído. Mas eu vou fazer tudo de novo e vai ficar melhor também. Vou reconstruir. Vou renascer. Tô até tomando meu moca. Hoje a gente começa a runa Hagalaz, que é a runa que abre o segundo grupo de runas, o segundo Et. Na semana passada a gente fechou muito bem o primeiro Et, com a runa Wunjo, celebração de amigos, né, de estar com as pessoas que a gente tem que estar. Agora, Hagalaz, ela fala do rompimento com a matéria. É esse rompimento, a gente está entrando no segundo grupo, a gente está abrindo o grupo de runas que fala das nossas emoções, de lidar com as nossas sombras, de lidar com questões ali que a gente enterra, que a gente deixa ali. Porque um iniciado nas runas, ele precisa superar primeiro a matéria, depois as emoções, e para ir para a jornada espiritual. Então esse segundo grupo tem 8 runas. Eu vou tentar falar mais devagar, como vocês pediram. Esse segundo grupo ele tem 8 runas, ele é subdividido em 2 partes. A primeira fala de obstáculos e objetivos, e a segunda fala de conflitos subjetivos e nosso caminho para o sucesso. Hagalaz, ela é, como eu disse, ela é a primeira runa desse segundo Et, então ela é a 9ª runa. A gente fechou com 8 no grupo passado, e ela é a runa número 9. Eu adoro essa carta aqui. Adoro, acho linda. Ela é do número 9, e o 9, como ela é a 9ª runa do alfabeto rúnico, o 9 ele é um número sagrado na mitologia nórdica, porque simboliza os 9 mundos de Yggdrasil, da árvore da vida. Ele representa também o poder de 3 vezes, que é uma expressão usada para reforçar ou finalizar invocações e rituais mágicos. Uma frase que descreve bem Hagalaz é: algo deve morrer para que o novo possa nascer. Ela simboliza as nossas limitações, as nossas dificuldades. Sabe aqueles padrões que a gente tem, aqueles traumas que a gente traz às vezes de outras vidas? Hagalaz simboliza isso. Ela é essa necessidade de superar isso, do iniciado precisa superar isso. Ela é o despertar, é a libertação da identificação com isso, da identificação com a matéria também, como a gente falou. E para se libertar dessa identificação com esses traumas, com a matéria, com dores, a gente precisa confiar no nosso eu interior, na nossa sabedoria, e a gente precisa se manter calmo diante de uma tempestade. Ela também é chamada de runa mãe, porque ela tem várias formas alternativas. Ela tem essa forma, né, de Hagalaz, que são 2 vigas interligadas. Ela também pode ser representada como um floco de neve, que eu desenhei aqui pra vocês no outro vídeo, mas já tá aqui. Um floco de neve. E ela pode ser representada assim, nesse hexagrama. E aí, por isso ela é considerada a runa mãe. Porque nela tem todas... Deixa eu tirar essa parte aqui. Nela, nesse hexagrama, a gente pode ver todas as outras runas. Por exemplo, as que a gente já viu. Vamos lá. Ferro, tá aqui. Tá aqui, né? Ferro. Urus, está aqui. Turiçás. Ansus. Raido. Kenaz. Gibo e Wunjo. Então a gente pode encontrar todas as runas nesse hexagrama. E isso aqui é Hagalaz, por isso ela é considerada a runa mãe. Hagalaz, ela pode ser considerada também o cristal primordial, o gelo cósmico solidificado e manifestado como granizo. Ai, tá caindo aqui. Nessa representação que eu mostrei pra vocês, ela é considerada o modelo básico do universo. Então, ela é o cristal primordial, é o gelo cósmico solidificado, né, e manifestado como granizo. Em norueguês, o antigo granizo era Hagal, se chamava Hagal.
diminuir aqui. Então, assim, já vou falar quais são os elementos ligados a ela. Como ela é o gelo e o granizo, a neve, é ar e água. Só que vamos pensar agora na simbologia. Se Hagalaz é o gelo, a gente pensa numa plantação. Essa forma da água, a forma da água líquida, ela auxilia a plantação. Mas o gelo, ele vai prejudicar a plantação, ele prejudica a colheita. Só que está fora do nosso controle. Quando vem uma geada, vem quando vem neve, não aqui pra gente, né? Mas ele prejudica. Então, Hagalaz simboliza esses eventos, né, circunstâncias fora do nosso controle. E é o mesmo elemento que pode auxiliar a plantação, ele pode prejudicar. Olha, filosofando. Nossa, tive vários insights no outro vídeo, coisa que eu não vi em livro nenhum, que eu vou tentar lembrar aqui para falar para vocês. Porque as runas são assim. Vocês não têm que se prender ao que eu falo aqui e aos livros, porque vai muito além. Vocês vão ter insights meditando, porque elas são um conhecimento muito ancestral, da tradição primordial. Então, a gente está estudando aqui esse conhecimento decodificado pelos humanos. Então, vocês podem ter insights que não tem em livros, desde que faça sentido, sem viajar muito, né? Mas a gente pode ter. E tá tudo bem, e eu vou tentar lembrar os insights que eu tive aqui. Então, aqui no nível emocional, a gente pensando na plantação, né, no nível material, onde vai o gelo, a gente não pode lidar com isso, porque a gente tem que fazer esperar e reconstruir aquilo que foi danificado. No nível emocional, então, Hagalaz fala dessas forças do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, do nosso passado, e elas trazem lições pra gente ainda, e elas repercutem no nosso presente. Acontecimentos do passado que ainda reverberam no nosso presente, mas que a gente precisa superar para nossa evolução como o iniciado das runas, né? No caminho espiritual a gente precisa superar isso, a gente não pode deixar isso enterrado ali, quieto, dentro do ovo. Olha, mais um insight, a gente não pode deixar isso dentro do ovo. As lembranças dolorosas, né? Reprimidas, que às vezes a gente nem lembra, às vezes, mas elas estão influenciando ali. Por isso que eu falei, esse grupo de runas é mais pesado. Ele vai abalar questões emocionais, mas é para trazer a cura, para trazer a transformação. Então, a interpretação ideográfica dela, como eu falei, né? Eu acho que eu falei nesse vídeo, agora não sei se eu falei nesse ou no outro. É as duas vigas ligadas por uma travessa ou floco de neve. Ou aquela, né, estrela de 6 pontas, ou o hexagrama. A interpretação, ela tem uma interpretação esotérica, que é o ovo de gelo, a semente cósmica. E as divindades relacionadas a ela. Heimdall, as principais, tem outras que eu falei que vocês podem ver no livro Mistérios Nórdicos. Heimdall, que é o guardião da ponte de Bifrost, que liga o plano superior ao plano material. Então, Heimdall é associado a ela, e Hel, que é a senhora do submundo. Hel, o cristianismo traduziu como inferno, mas, né, não é. Ela é a guardiã do submundo, ela que cuida dos mortos. Então, são as principais divindades relacionadas. Quando eu estava mostrando isso para vocês, eu tive um insight da interpretação ideográfica dela. Porque fala que são duas vigas ligadas, mas até aí não tem no livro também, não vi isso, mas eu pensei, poxa, se Heimdall é a divindade relacionada a ela, ele cuida da ponte que liga os mundos, Heimdall está aqui cuidando da ponte, ela também pode ser o mundo dos, né, os dois mundos interligados. É a se pensar, se questionar se pode ser também. Os atributos positivos, se é que tem, não tem sim, tem atributos positivos sim. Os atributos positivos da runa Hagalaz, vamos lá. Renovação, modificação, transformação, fala que toda crise é necessária, que a crise é necessária para a mudança. E os atributos negativos, estagnação, tensão, crise, perda de poder, ruptura, interferências e por aí vai. Efeitos, meditando, fazendo sigilos, bendirunes, talismãs, rituais. Os efeitos que ela traz são de proteção, exorcismo, transmutação, e ela favorece o contato com os elementais. Vocês podem ter experiências com elementais, e se tiverem, pode ser por causa da runa Hagalaz.
Ela pode ser usada também para superar obstáculos e vencer maus hábitos, além de superar os traumas. Se tem algum mau hábito, algum costume que você não quer, você pode usar essa runa. Algum vício, ela pode ser usada. Naquela forma que eu mostrei para vocês, de floco de neve, ela pode ser usada para proteger a casa ou para fazer círculo de proteção. Desafios de Hagalaz. Aceitar as adversidades, aceitar os testes, aceitar as rupturas e confiar no seu eu interior para superar. Quando cai Hagalaz numa tiragem, geralmente ela tem um significado negativo. A não ser que ela caia com a runa Pertro, que a gente ainda vai ver. Eu desenhei aqui pra vocês também no outro vídeo, mas eu vou desenhar de novo. Se Hagalaz cair com Pertro, mais ou menos assim, aí é boa sorte. É boa sorte, indica sorte inesperada. E se ela cair com runas de fertilidade, que a gente ainda vai ver como Berkano, ela potencializa esse significado das runas. Porque Hagalaz é o ovo e a semente. Tanto que ela pode ser usada com o Kenaz, como Bindrune, para aumentar a fertilidade. Se ela cair com runas negativas, que a gente ainda vai ver, a gente está começando a ver as runas negativas. A gente vai ver como Naudis ou Issa, que são as próximas, é alerta de perigo. Por exemplo, se ela cair com Raido, aquela que a gente viu de movimentação, e você estiver prestes a fazer uma viagem, é alerta, é para você ficar alerta. Se ela cair numa leitura mais positiva, tem outras runas positivas ao redor e só Hagalaz aqui, aí ela significa só uma interrupção e não uma ruptura. Se ela cair numa leitura negativa, é ruptura mesmo. Se cair na runa do dia, se tira lá a runa do dia e cai Hagalaz, ela pede para você ter atenção e se proteger, tá? O cartãozinho aqui a gente já fez, vocês fizeram comigo, mas vocês não estavam aqui. Então eu só vou explicar para vocês, se vocês quiserem dar pausa para copiar. Ela é número 9, como eu falei, valor fonético H, polaridade, eu já falei da polaridade, ela é polaridade feminina e as palavras-chave dela. Aqui você pode escrever com runas, né? O nome dela com runas, então é Hagalaz, Ansus, deixa eu pegar a caneta para mostrar para vocês. A gente escreveu Hagalaz aqui, mas com runas, então o H, a Hagalaz, o A, Ansus, o G, Gibo, o A de novo, Ansus, o L, Lagos, que a gente ainda vai ver, o A de novo, Ansus, e o Z, Audis, Hagalaz, tá bom? Palavras-chave: transformação, destruição, ruptura, interferências, renovação, notícias inesperadas, frustração, atrasos, limitações, acontecimentos fora do nosso controle. E você pode meditar em Hagalaz. Pode meditar sim, mas você tem que estar preparado para as transformações que ela vai trazer. Eu tinha falado no outro vídeo, isso também não vi em nenhum livro, mas eu acho que faz sentido você pensar que ela é um ovo. Um ovo tem um potencial dele, tem uma vida ali dentro. Só que ele precisa dessa tensão, desse tensionamento, ele precisa dessa força para romper a casca. Então é uma destruição, é uma força, uma destruição para nascer o que está aqui. Então a gente tem que pensar nisso, nesse poder de Hagalaz, no poder dessa tensão e a explosão, a destruição para nascer, porque senão não nasce. Ele precisa, em um momento, ele precisa fazer esse rompimento, essa ruptura. Então, faz sentido você pensar que precisa dessa transformação, precisa desse rompimento. Você pode meditar um Hagalaz, sabendo do potencial dela, que vai pegar questões do seu passado. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu fiquei uma semana nessa runa. Lembra que eu falei da família espiritual? Então, aconteceu nessa runa a minha família participar desse processo, sair do corpo e participar desse processo comigo. Meu pai, meu irmão e minha mãe. Eu vou explicar o que aconteceu, e eu também. Mas aconteceu deles participarem. Na runa passada a gente falou da nossa família espiritual, do nosso clã. E às vezes não é nossa família, às vezes podem ser amigos, podem ser familiares que não encarnaram ainda, que não são dessa encarnação. A gente tem nosso clã, como eu falei, a gente tem pessoas que vão nos ajudar.
E quando eu cheguei nessa runa, eu não fui capaz de fazer tudo isso sozinha. Eu tive essa ajuda deles e eles nem sabiam o que estava acontecendo. Eles nem sabiam que eu estava nessa runa, nem sabiam do que estava se passando. E eles vieram me contar. Eu vou explicar pra vocês. Primeiro eu vou falar o que acontece com ela se você medita na runa. O que ela vai fazer? Ela vai trazer questões, traumas do passado, mas ela vai trazer para essa transmutação, para essa liberação. Ele precisa ser destruído para nascer algo novo. Ele precisa ser rompido, ele precisa ser transformado. Então ela vai pegar ali aquilo que está lá no fundo, lá no submundo de Hel, sabe? No nosso subconsciente. A Hel, ela cuida disso também, pensando agora no aspecto mais interiorizando isso aqui. E não nos planos, pensando no nosso subconsciente. A gente vai entrar lá no nosso fundo, nas profundezas de Hel. Vai falar com o nosso subconsciente, com a dona do submundo. Vai pegar aquilo que está ali enterrado dessa vida e das outras. Vai trazer à tona essas sombras, toda essa densidade. Vai trazer à tona para ser transformada, para ser liberada. E isso precisa de responsabilidade, precisa de maturidade. Mas um iniciado nas runas, ele precisa passar por isso. Não tem como seguir em frente no caminho das runas, no caminho da iluminação, sem lidar com essas questões que estão enterradas lá no mundo de Hel, lá no nosso subconsciente. Então eu vou contar para vocês as experiências que eu tive com o Hagalaz. Primeiro foi com a minha mãe. Ela veio me visitar, chegou de noite, quando chegou a noite, eu fui pro meu quarto dormir e ela ficou deitada no sofá da sala vendo TV, vendo as séries que ela gosta, de séries policiais. Alguém bateu na porta e ela levantou. Só que ela levantou fora do corpo. Ela me contou isso no dia seguinte. Ela levantou fora do corpo e foi atender. E era uma mulher que estava lá e falou: eu quero entrar, eu quero falar com a Carita. E ela falou que o olhar dela era muito maligno. Minha mãe: não, você não vai entrar fora do corpo. Ela: eu quero entrar, eu quero falar com a Carita. Minha mãe falou: não, você não vai entrar. A Carita está descansando e você não vai entrar aqui. Olha a proteção, olha a Hagalaz. No dia seguinte ela me contou isso e falou: nossa, eu tive, saí, fui, atendi a porta e eu não deixei ela entrar. E eu falei: como era essa mulher? E ela falou, ela explicou. E ela não conhecia uma pessoa do meu passado que me fazia mal e que eu tava tentando, tava cortando contato. Ela não conhecia, eu nunca tinha visto nem foto. E ela descreveu a pessoa certinho. Aí eu mostrei uma foto da pessoa pra ela, minha mãe ficou toda arrepiada, falou: nossa, era ela. Então a minha mãe não deixou ela entrar. Olha a família espiritual agindo. Ela queria entrar aqui, não sei pra quê, não sei se é ataque energético. Essa pessoa mexia com coisas pesadíssimas. E minha mãe não mexia com coisas pesadíssimas e minha mãe não deixou ela entrar. A outra situação, teve uma do meu irmão também, fora do corpo. E teve a do meu pai também, que na mesma semana meu pai me ligou, falando que tinha um homem lá que estava tentando roubar meus bebês. O que acontece? Eu tinha um trauma que, quando eu tinha 15 anos, tinha um homem que me perseguia pelas ruas quando eu morava em Jundiaí, porque ele falou que ele era espiritualista, era médium, ele me seguia mesmo, até de manhã no pré-escola, ele falava que eu nunca poderia ter filho. Ele falou: você nunca vai poder ter filho. E não sei, e falava isso pra mim. Imagina, eu tinha 15 anos, eu tive 2 filhos. Só que ficou ainda uma questão assim, né? Fiquei incomodada. E meu pai teve essa experiência de vir um homem tentar roubar meus filhos, roubar os bebezinhos. Meu pai ia lá, corria atrás dele, pegava os bebês e trazia de volta pra mim. E a outra experiência foi assim, foi comigo. Olha como ela lida com traumas, né? Questão de traumas. Eu morava sozinha uns anos atrás, antes de ser mãe, em um apartamento no primeiro andar. E era uma marquise. Tinha a janela da sala, a janela do banheiro, aqui tinha uma marquise, e ali atrás era uma quadra de basquete que ninguém usava. Aí eu chegava do trabalho em casa à noite, eu morava só eu e minha gatinha, a Mia. Eu chegava em casa à noite, ia tomar banho ali, e era uma escuridão, um breu na janela do banheiro, mas ela ficava na altura do meu ombro, assim, mas não tinha problema porque ali era só uma quadra de basquete, não tinha mais nada ali. E dava pra ver meu rosto, assim, pela janela, né? E eu olhava às vezes à noite, assim, tomando banho, eu via um rosto me olhando e quando eu olhava, sumia. Como eu tô acostumada, desde pequena, a ver espírito, ver coisa assim, quando você olha com a visão periférica, ele tá ali, quando você vira, ele
vai embora, às vezes vai devagarinho, às vezes, né? Eu achava que era espírito. E eu nem ligava, porque eu tava acostumada. Só que teve um dia, isso várias vezes. Aí teve um dia que eu saí do banho e a minha gatinha tava olhando fixamente pra janela da sala, que tava com a cortina aberta. Quando eu olhei pra janela, tinha um homem ali, dava pra ver de corpo inteiro, porque a janela era grande, tinha um homem ali na marquise. Aí eu olhei pra aquele homem e falei, eu olhei assim, eu olhei, né? Não olhei com a visão periférica, eu olhei direto pra ele, ele saiu, ele fugiu. Mas aí eu fiquei pensando por quê? Só dava pra ver, só daria pra subir ali se alguém tivesse uma escada, porque era alto, né? Primeiro andar. E eu fui correndo, desci correndo pra pedir ajuda pro porteiro. Porque eu falei, tem um. No que eu desci, ele não tava ali na mesa dele. Aí ele veio da quadra de basquete com uma escada. Nossa. Criei um trauma, né? Porque ele tava me olhando, eu saí daquele apartamento, não tô mais lá faz tempo. Mas esse trauma ficou por muitos anos. Eu não conseguia mais deixar a janela aberta de nenhum lugar. Cortina aqui da sala onde eu moro era tudo fechado. Só que quando eu tava nessa runa aqui, na Hagalaz, eu tive uma experiência fora do corpo com isso, com a janela. E era uma casa e esse homem ficava me olhando. Só que vieram, olha, eu falo até me arrepia. Mentores, familiares, não sei quem era, e me ajudaram. Eles me ajudaram, eles abriram todas as janelas e eu superei esse trauma agora. Desde esse dia, desde essa semana de Hagalaz, eu nunca mais tive problema com janela aberta. Então essa runa é muito poderosa para isso. Ela é muito poderosa para essa superação de traumas, superação de coisas que ficam gravadas ali no nosso subconsciente, traumas que a gente lembra, traumas que a gente não lembra. Então é interessante trabalhar isso, né? Quem tá nessa jornada das runas precisa passar por isso, precisa liberar muita coisa. E não só isso, veio muita coisa nessa semana. Hagalaz foi uma das mais intensas pra mim. Depois vai amenizando, tá? Eu acho que Hagalaz, Naldis e Isa são as mais intensas. Depois vai ficando mais tranquilo. Cada runa tem seu potencial, né, e seu impacto sobre a gente. Mas essa aqui foi bem intenso pra mim. Então é isso. Tomara que esse vídeo fique salvo. Ele ficou mais curtinho porque eu não tive que escrever aqui. Aí vocês tirem, se vocês quiserem dar pausa ou tirar um print pra escrever. Eu não tive que desenhar também as outras interpretações, não, as outras formas dela. Se vocês quiserem dar pausa, tira print também. Eu acho lindo esse símbolo aqui. Todas as runas. Lindo, né? A runa mãe. Olha o potencial dela, é a runa mãe. Polaridade feminina. Que vem ajudar a gente a superar traumas. A lidar com as sombras. Lidar com o sombrio. Porque pra você estar no caminho da luz... Nossa, tá todo torto aqui. Pra você estar no caminho da luz, você tem que lidar com as trevas. Não adianta falar, não, eu sou luz, é o caminho da... Não sei o que lá. Não tenho sombra. Não, todo mundo tem sombras densas, tem questões. Precisa lidar com as trevas, precisa ir lá e mexer no que tá ali, que você guarda, que você deixa ali, escondido de todo mundo, você esconde até de si mesmo. Você precisa trazer isso à tona para isso ser transmutado. É difícil? É, mas é muito bom. É muito bom você se libertar. Por isso que a runa da libertação dessas questões que envolvem, né, todos os traumas, também libertação, como eu falei, da matéria. Então é isso. Se vocês quiserem deixar os insights de vocês, lembrando que assim, eu não sou detentora do conhecimento, eu tô passando aqui o que eu sei pra vocês. É legal vocês também comentarem os insights de vocês, porque assim a gente aprende junto. Quando vocês tiverem aprendido todas as runas, a gente vai aprender junto, a gente vai ser colega de estudos. Não vai mais ser isso, assim, eu passar o conhecimento pra vocês, a gente vai trocar as ideias, e isso é muito legal. Eu vou gostar muito de saber, e vocês vão poder ensinar também as pessoas. Se vocês quiserem, além de tirar runas, tirar pra vocês, ou tirar o oráculo pros outros, vocês podem ensinar esse caminho das runas pras pessoas. Isso é muito legal. Então, eu gosto quando vocês comentam, quando vocês têm insights e comentam aqui a percepção de vocês, porque eu aprendo muito também. Eu tô aprendendo também. Não tem como saber tudo. Um caminho espiritual, assim, qualquer que seja. Não tem como. A gente sempre vai ser estudante. Sempre vai ser um neófito. Como meu pai dizia, para sempre neófito.
Então a gente sempre tem que se considerar estudante, mas a gente tem que passar pra frente o conhecimento. A gente nunca tem que esperar, o meu... eu não sei ainda o suficiente para passar o conhecimento para frente. A gente nunca vai saber o suficiente. O importante é passar o conhecimento para frente. Por exemplo, vocês já aprenderam ferro. Vocês podem ensinar as pessoas da família de vocês a usar ferro. Vocês podem falar para elas da runa, de Urus. Vocês já podem passar isso para as pessoas que vocês têm contato. Pode ir passando. É legal isso, essa transmissão, sabe? E mostrando para as pessoas. Então é isso, gente. Hoje a gente começou esse segundo grupo de runas. São 8 runas, como eu falei, não sei se nesse vídeo ou no outro. Que a gente vai lidar com as questões emocionais. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. A gente vai lidar com as questões emocionais. Depois dessas 8 runas, a gente vai para o último grupo, que é o grupo que fala das questões espirituais. É muito legal. É o grupo mais legal de todos. Tem runa para invisibilidade, tem runa para... Nossa, é muito legal, eu já testei. Eu já testei na rua, parecia que não tinha me visto mesmo, viu? Parecia que eu tinha sumido. Mas não é tão simples assim, né? Mas é legal de ir testando. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Dúvida ou impressões, se teve meditação que você compartilhar, pode deixar. Tá bom? Talvez os vídeos fiquem mais longos agora, porque essas runas tem mais o que falar mesmo, são runas mais profundas. Eu vou tentar falar, eu esqueci, acho que eu falei rápido. Eu vou tentar falar mais devagar, como vocês me pediram. Mas nesse vídeo acho que eu falei rápido porque eu fiquei ansiosa. Não ansiosa, mas de ter perdido a primeira gravação, tava tão legal. Mas eu vou tentar falar mais devagar. Se eu falei rápido nesse, eu acho que tem a opção de deixar um pouquinho mais devagar, né? Tomara que tenha aí. Então é isso, pessoal. Até mais. Na segunda-feira tem runa nova. Abraço, pessoal.